dos poucos divertimentos de massa, recebe real interesse em evoluir. Deveria haver uma profissionalização desse tipo no esporte, com dinheiro para isso que há. E agora falta essa vontade, na opinião do Adriano Vermelho, a quem agradecemos a mensagem, agradecemos também a sua participação. E continue com a Rádio Bandeirantes, porque vem aí Carlos Henrique no comando do Nossa Área. Tiago Prudente, um grande abraço para você e até amanhã. Um abraço, Heitor, aos ouvintes, até amanhã e boa semana para nós. 10 da manhã, na terça-feira, tem mais uma edição do Manhã Bandeirantes. Um grande abraço e até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais uma semana de trabalho. Começa aqui mais um Nossa Área, juntos até meio-dia, para falar muito do esporte de Campinas. Final de semana muito bom para Campinas no futebol. 2 jogos, 2 vitórias e a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista, vamos falar muito da vitória do Guarani e também da vitória da Ponte. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com Lucas Pessoa, também com o Capucci aqui na mesa de som. Vamos seguindo, meus amigos. Com gols de Derek e Bruno Mendes, Guarani vence o Londrina por 2-1 no Brinco e volta a se aproximar do G4. Apesar do susto, o Meia Regis já está bem e em processo de recuperação. Humberto Louser inicia hoje a preparação para o duelo contra o Criciúma, marcado para quinta-feira, fora de casa. Com um jogador a menos desde os 4 minutos, Ponte Preta vence o Avaí fora de casa e conquista a 3ª vitória consecutiva da Série B. Capitão Fábio Sanches é expulso pela 2ª vez na competição e desfalca a Ponte na próxima rodada. Por conta da expulsão contra o Sport, o zagueiro pode pegar até 12 jogos de suspensão. Pela Copa Paulista, a Macaca é derrotada pelo Oeste em casa e segue sem somar pontos na competição. Pela 12ª rodada na Série D de dado, Inter de Limeira vence a Ferroviária no Limeirão e volta ao G4 do Grupo 7.
15 de Piracicaba conquista a vitória diante do Craque fora de casa e segue vivo com chances de se classificar para a segunda fase. Ainda com o treinador interino, o Botafogo vence o Grêmio fora de casa e abre 10 pontos de diferença para o rival Flamengo, que ocupa a segunda posição. O novo treinador da equipe carioca, Bruno Lage, deve chegar ao Rio ainda nesta semana. Max Verstappen vence o Grande Prêmio da Inglaterra e divide pódio, com Norris e Hamilton. O holandês conquista a 8ª vitória na temporada e segue na liderança isolada da Fórmula 1. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem aqui. Mensagem de texto. 971021493. Mande a sua mensagem, participe do programa aqui do Nossa Área. 971021493. Mensagem de texto. Só mandar que daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória do Botafogo sobre o Grêmio neste domingo no estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre. Botafogo venceu por 2-0 e atuou com o Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Hugo, depois Marçal, Marlon Freitas, Tietê, depois Breno e Eduardo, depois Danilo Barbosa, Júnior Santos, depois Matias Segovia, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, depois Carlos Alberto, a equipe do interino, Cláudio Caçapa. O Grêmio de Renato Gaúcho com Gabriel no gol, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, depois Vina, João Pedro, Carbadio, depois Cuiabano, Vila Sante, Reinaldo, Bitello e depois Natan, Cristaldo, depois Ferreira, Luiz Soares, depois André. Os gols do jogo, Eduardo aos 29 minutos do segundo tempo e Carlos Alberto ampliando o placar aos 42. Arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza. Jogo realizado na Arena do Grêmio. Vitória do líder Botafogo, 2 para o Botafogo, 0 para o Grêmio em mais uma rodada do Brasileirão.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, eu antes de começar a ler as mensagens aqui, eu quero trazer uma notícia muito triste para o futebol. Não só para a família da Gabriela Anelli, que veio a falecer, vítima de estilhaços de vidro que atingiram o pescoço dela. Ela estava tentando entrar no estádio para assistir o time dela, o Palmeiras, e saiu e quebrou o pau lá. Teve uma grande briga entre a torcida do Palmeiras e a torcida do Flamengo. Aí voou a garrafa para todo lado. Ela foi atingida no pescoço por obra de um torcedor flamenguista quando estava na fila para entrar no Allianz no sábado, para Palmeiras e Flamengo. Foi uma grande perda e a gente tem falado constantemente aqui que as autoridades elas têm que parar de falar ou deixar de ficar em silêncio e tomar providência. Tem que tomar providência enérgica, forte, como há muito tempo atrás foi tomada na Inglaterra. Tem que ter responsabilidade. Tem que ser punido o cidadão. Então, a gente lamenta demais. 23 anos tinha a Gabriela e acabou falecendo vítima desses estilhaços de vidro por conta de uma garrafa quebrada, arremessada que atingiu o pescoço dela. Um absurdo isso. Isso aí é um absurdo. Isso aí tem que parar o campeonato. Uma fatalidade dessa. Destroçando toda a família, os amigos. Um negócio muito triste. Aliás, o futebol, ele tá toda semana trazendo só notícia triste, só coisa errada, só desgosto, só tristeza. Eu lamento muito falar sobre isso, mas eu tenho que informar. Ela acabou falecendo e fica aqui a nossa pequena homenagem e as nossas condolências a toda a família da Gabriela, que se Deus vai recebê-la e ela agora está morando no céu. Vamos seguir em frente aqui. Bom dia, CH. Gostei do time da Ponte sábado. Gostei do Paulo Baia, tem boa pontaria, todos os chutes dele foram em direção ao gol. Obrigou o goleiro do Avaí a fazer grandes defesas. Agora o Fábio Sanches e o Arthur bem abaixo. O Alex do São Fernando. Bom dia, o Odilon da Vila União. Diretoria do Guarani não anuncia reforços. Diretoria omissa e incompetente. Ou é mercado fraco? Tá difícil contratar, viu, cara? Sou o Júlio Ferri, de Goiás. Estou passando as férias em Campinas. Hoje é meu aniversário e gostaria de pedir a origem para o Batista. Sou bugrino da pele até o osso. Grande abraço para toda a equipe. Vou passar para o Batista, tá bom, Júlio? O Fábio Santos devia ver vídeos do Gamarra para aprender a não tomar cartões besta, como tem feito todos os jogos. Alexandre, realmente ele está passando no ponto, viu, Alexandre? Concordo com você. Vanderlei de Caxias do Sul, já formei minha opinião sobre o campeonato que o Guarani disputará. Apenas não terá problemas com o perigo de rebaixamento. Atingirá 47 a 53 pontos. Um abraço para os amigos. Muito obrigado. Bom dia, CH. 3 comentários. Primeiro, parabéns ao narrador, emoção, Roger Williams, pela estreia no sábado. Foi show. Segundo, acho que dessa vez o Fábio Sanches vai conseguir o que procurava. Pode tomar um gancho daqueles. Terceiro, infelizmente, um vagabundo marginal, travestido de torcedor, tira a vida de uma menina de 23 anos. Animais infiltrados no futebol, como tais, devem ser tratados. A parte pior ainda está por vir, a impunidade. O incentivo a que outros vagabundos façam o mesmo. Wagner. Assina embaixo, Wagner. Muito triste a situação. Apesar de estar sendo vaiado, Regis se arriscou pelo time ao disputar a bola com a cabeça. Não duvidem, Regis está numa má fase, mas se doa pelo Guarani.
Erivelton. Ele passa bem, graças a Deus. Aqui é o Nivaldo do Parque Dom Pedro. Acho que o Felipe fez de tudo para o Avaí empatar. Arthur é o mapa da mina. Para entrar na defesa da Ponte, acorda, Felipe, deixa de ser retranqueiro. A Ponte é um time sem aspiração. Ganhava de um time com 10 e administrava migalha em vez de construir um placar maior. Valdemar, Vila Miguel, Vicente Cury. Eu concordo 100% com você. 100%. Não dá mais para ir ver jogos nos estádios. A violência e o mal venceram. Triste realidade. Carlos de Águas da Prata. O triste é que desse jeito nunca teremos a volta das torcidas divididas em São Paulo. Clefort. Os incompetentes, né? Esses paraquedistas que estão envolvidos no futebol, eles não querem, eles não têm coragem porque são covardes e eles não têm competência para poder resolver esse problema. Esse problema é possível resolver. Senta todo mundo na mesa e bota um basta. Só que tem muita gente com o rabo preso, entendeu? Muita gente dentro do futebol, dentro da CBF. Os políticos, eles não se mexem. Eles não podem se mexer. Eles estão ao lado dos bandidos. É por isso que continua a impunidade. É muito triste falar tudo isso, gente, mas é a maior realidade. Eu lamento muito falar isso, mas essa é a nossa realidade, a realidade do futebol brasileiro, que é tocado por pessoas incompetentes e paraquedistas. 11h45 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Guarani venceu. Daqui a pouco a gente bate um papo um pouco mais sobre a partida. Venceu, não é? Mas o desempenho não foi tão bom assim. Vamos acionar Vladimir Catarino para falar do Bugre nesta segunda-feira. Fala, Vlad! CH, ouvintes do Nossa Área, informações agora do Guarani. Bugre que no sábado pela manhã bateu Londrina. 2-1 no Brinco de Ouro, aliás, uma vitória com nuances de drama, né, CH? O time saiu na frente, gol marcado pelo Derek de cabeça após a assistência do Bruno José, sofreu um empate ainda na primeira etapa e no segundo tempo conseguiu o gol da vitória no finalzinho, marcado pelo Bruno Mendes de pênalti. Pênalti esse que foi sofrido pelo Regis, levou uma pancada na cabeça numa chegada do Salomão, o Salomão foi expulso, o Regis sangrou bastante, teve momentos de pânico dentro do gramado, foi levado para a Santa Casa de Valinhos, mas felizmente nada de mais grave foi constatado. Guarani, terceira vitória sob o comando do técnico Humberto Louser em 4 partidas. Após o período da data FIFA, o Guarani tem a terceira melhor campanha na competição, já começa a pensar na parte de cima da tabela. Ao final do jogo, o Humberto Louser, técnico do Guarani, falou sobre esta vitória do Bugre. Vamos ouvir o CH? E a linha é igual. A gente está feliz pelo resultado, muito feliz. A gente sabe a dificuldade que é a Série B. Conseguimos manter o nosso 100% dentro da nossa casa. Mas sabedores também que nosso desempenho foi abaixo daquilo que a gente pode produzir. O que faz a gente estar no caminho é justamente essa reflexão e esse entendimento dos atletas também, saber que jogamos abaixo daquilo que a gente tem como potencial. Então, às vezes, quando você baixa muito, nós somos punidos lá, pagamos um preço caro contra o Botafogo e hoje nós tivemos um comportamento abaixo no que diz respeito àquilo que é preciso fazer para sair de campo com a vitória. Então, conversamos também já agora na nossa oração final e mais importante que todo mundo está na mesma linha, sabedores que precisamos evoluir e melhorar para buscar coisas maiores ao longo da competição. Humberto Louser aí elogiando o rendimento do seu time na vitória sobre a equipe do Londrina. Guarani volta a campo na próxima quinta-feira, hein? Vai pegar a equipe do Criciúma. O jogo é fora de casa. A equipe do Guarani, portanto, terá esse duelo contra o Criciúma, reta final desse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o Guarani vai ter a volta do Diogo Matheus. Diogo Matheus, ele que cumpriu suspensão automática por 3 cartões amarelos, já está de volta, está liberado para jogar contra o Criciúma. É o Guarani nesta recuperação, nesse bom momento vivido nesta Série B. CH. Obrigado, Vlad. Chegamos aqui, Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia para você. Beleza. Queremos ouvir sobre o Guarani. Beleza, tudo bem. Trabalhamos na partida no último sábado de manhã, /tarde, né? Eu achava que o Guarani, entendia antes do jogo que o Guarani não teria tanta dificuldade para ganhar o jogo como teve.
Achei que seria mais tranquilo, mas o Londrina vendeu muito caro, o Guarani sabe, os jogadores falaram, o Humberto Loser também falou que o time não rendeu aquilo que pode, mas isso é muito pequeno. Isso é o que menos importa, né? Na verdade, o fato relevante que nós temos aqui que dar destaque é que a vitória aconteceu e o Guarani fez os 3 pontos e fez a lição de casa. Aquele lance realmente tenebroso do Regis, num primeiro momento a gente temeu por algo pior, graças a Deus está tudo bem com ele. E o Guarani tem um grande mérito, apesar de tecnicamente não ter sido aquele time que a gente imaginava que poderia ser, nem taticamente, mas lutou uma barbaridade. Correu muito, não desistiu do jogo em momento algum e foi buscar lá no finalzinho, exatamente nesse lance do Regis, que originou o pênalti a favor do Guarani, a expulsão do Salomão. Acabou chegando ao segundo gol, o Bruno Mendes bateu muito bem e eu acho que a torcida está muito feliz, se não com o desempenho, mas com o produto final, que foi o resultado, dentro daquilo que a gente previu. Olha, o Guarani vai ganhar o jogo, o Guarani vai ganhar o jogo, mas eu meti lá um 3-0 de palpite. Você falou 2-1. Eu achava que seria um jogo mais tranquilo e não foi não, mas valeu pelo resultado. E sobre o Regis, ele passa bem, mas vai ter que se recuperar. Não sei se para quinta-feira contra o Criciúma fora, Criciúma é o líder do campeonato agora, é o novo líder com o tropeço do Sport. Jogo quinta-feira, não sei se o Regis vai reunir condições de jogo. 11h50 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De imediato, vamos acionar Vladimir Catarino agora para falar da Ponte. CH, ouvintes do Nossa Área, informações agora da Ponte Preta, a Macaca que venceu o Avaí sábado 1-0 lá no estádio da Ressacada em Florianópolis, gol marcado pelo Amaral. Terceira vitória seguida da Ponte Preta no campeonato, todas elas por 1-0. Aliás, se forem computados apenas os 4 jogos realizados, as 4 rodadas, realizadas após a paralisação da data FIFA, aquela paralisação para jogos da seleção brasileira, a Ponte tem a segunda melhor campanha do campeonato. Somou 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota, a campanha inferior apenas à campanha do Criciúma, que tem 10 pontos. E o sistema ofensivo da Ponte funcionou muito bem, Sofreu apenas 1 gol nos últimos 4 jogos, porque todos os resultados foram de 1-0, com 3 vitórias e 1 derrota. Ponte Preta agora volta a campo no próximo sábado, joga no Majestoso contra o Tombense. Ao final da partida, o técnico Felipe Moreira analisou o jogo e falou sobre a vitória da Ponte Preta. Sim, acho que é um sentimento de alegria. Não é fácil nesse Campeonato Brasileiro você ter 3 conquistas consecutivas. Se eu não me engano, eu falei isso antes do jogo, acho que desde 2020 ou 2021 que a Ponte não tem essa sequência de vitórias. Isso aí reflete o trabalho do grupo, principalmente dos atletas, comissão técnica e diretoria, que hoje a Ponte existe uma só, Ponte Preta, todo mundo trabalhando em prol da melhora da Ponte, das conquistas da Ponte, e é assim que a gente vai evoluindo e fazer um grande campeonato. Ponte Preta que teve pela primeira vez a participação do André e do Igor Torres, jogadores contratados nesta janela de transferências, entraram no segundo tempo na partida lá de Florianópolis. A Ponte para o jogo de sábado tem um desfalque certo. O Fábio Sanches, capitão do time, o zagueiro foi expulso pela segunda vez na competição e vai desfalcar a Ponte Preta. 2 partidas seguidas a Ponte fará em casa, CH. Sábado contra o Tombense e na terça-feira da próxima semana contra o Juventude. Oportunidade para a Ponte subir ainda mais na tabela de classificação. Pela Copa Paulista, a Macaca perdeu a segunda, perdeu para o Oeste. O jogo foi ontem à noite no Majestoso, 1-0. A Ponte segue sem somar pontos na competição e volta a campo no domingo, pegando o Bragantino em Bragança Paulista. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Queria 3 comentários do amigo. Manda-lhe. Número 1. Fábio Sanches. Fábio Sanches tá com um índice de cartão insuportável, Insuportável. Inclusive tinha tomado 3º. De novo. E aí tomou o 2º amarelo no mesmo jogo e foi expulso. Acho que continua pendurado. E a penúltima expulsão tá indo para julgamento, pode pegar 12 jogos de gancho. Tomara que não pegue. Foi contra o Sport, Sim. Eu acho que foi sutil demais. Não acredito num jogo só. Sim. Acho que o jurídico da Ponte desqualifica. Mas independente disso, desqualifica a questão da agressão. Sim. E para uma falta de jogo e tal. Mas é muita coisa.
É muita coisa e tá desarrumado aquele lado esquerdo da defesa da Ponte, sim. Eu acho que o Arthur voltou, tava fora por suspensão, mas aquele lado esquerdo que é ele e o Fábio Sanches, nossa, vou dizer pro seu negócio, o Avaí entrou toda vez que quis por ali. Mas graças a Deus, com o exemplo do que acabei de falar do Guarani, portanto, foi ter vencido o jogo enfileirado pela primeira vez. 3 vitórias seguidas. Você fez o jogo pela tela da Band, aliás, muito obrigado. O Tigrão vai agradecer também pela enorme audiência na tela da Band, um negócio fantástico. Muito obrigado para você que nos prestigiou. Na rádio, na televisão, sempre o nosso muito obrigado. Agora, eu acabei não acompanhando, por razões óbvias, que eu Tava no mesmo jogo. No mesmo jogo, mas estava aqui na rádio. Eu achei que a Ponte administrou migalha e a Ponte correu um risco que não precisava, Tigrão. Não precisava correr todo aquele risco, porque jogou o tempo inteiro, né? O goleiro do Avaí foi expulso com 5 do primeiro tempo. Sim. Aí precisou tirar um atacante para botar o goleiro, bom, entrou muito bem, fez boas defesas. Acho que a Ponte fez uma partida razoável, foi nada de excepcional. Melhor no primeiro tempo, né, Tigrão? Melhor no primeiro tempo, agora tinha que ter agredido um pouco mais, porque assim... Agora aqui, nós estamos comentando, depois de tudo consolidado é mais fácil. Mas durante o jogo eu falei várias vezes, a Ponte tá pedindo para tomar um castigo no fim aí. Falamos a mesma coisa. Porque você jogando com um homem a mais contra um adversário com todos os problemas que tem o Avaí, você tem que ir lá e matar o jogo, cara. Vai lá e faz o segundo gol e depois toca. Mas a Ponte tocou a bola, valorizou, segurou, voltou... E teve lentidão, e teve muito toque lateral, e depois na última bola do jogo o Denilson perdeu até agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, o gol mais feito. Tava feito ali o castigo que a gente previa. Graças a Deus, quando a gente prevê ele não acontece, esse tipo de não ocorrência que queima a língua eu adoro. Adoro que a minha língua fique que nem churrasco, porque a Ponte ganhou o jogo. Mas estava ali tomando o empate de novo a 52 minutos, como tomou a 50 lá contra a Chapecoense no mesmo estado. Mas valeu pela vitória, é o melhor momento da Ponte na competição e já é uma pontuação de 21 importantíssima, ainda com 3 jogos por realizar. Obrigado, Tigrão. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados deste fim de semana. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da 16ª rodada. No sábado, o Guarani venceu Londrina por 2-1. O ABC perdeu em casa para o Criciúma 1-0. A Ponte conquistou a 3ª vitória seguida. Bateu o Avaí fora de casa por 1-0. Ituano e Juventude empataram por 1-1. Tombense perdeu em casa para o Sampaio Correia por 2-1. Ontem, a Chape venceu o CRB 2-1. Sport e Mirassol empataram por 0-0.
Na classificação do Brasileiro da Série B, o Criciúma lidera 33 pontos. O Sport é o segundo colocado, 32. O Vila Nova é o terceiro com 31. E o Novo Horizontino é o quarto colocado com 30. O Guarani é o oitavo com 25. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 21 pontos. Os 4 últimos, Tombense 12, Londrina 11, Avaí 11 e ABC segue como lanterna com apenas 10 pontos conquistados. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, resultados de mais uma rodada. O Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Cuiabá e Bahia empataram por 1-1. O Corinthians fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Coritiba venceu o América 3-1. Palmeiras e Flamengo empataram por 1-1. O Santos derrotou o Goiás 4-3. O Fluminense venceu o Inter 2-0. Red Bull Bragantino e São Paulo empataram por 0-0. O Grêmio perdeu em casa para o líder Botafogo 2-0. E o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Classificação do Brasileirão. Botafogo 36 pontos. Flamengo é o segundo com 26, o Grêmio o terceiro 26, o Fluminense é o quarto com 24 pontos, o Palmeiras é o quinto com 24, os 4 últimos, Goiás 11, Coritiba 10, Vasco 9 e o América Mineiro é o lanterna também com 9 pontos. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com Nossa Área Edição Nacional.